gente olha para o perfil de um intestino inflamado, né, o que é isso? Quando a gente olha ali para as características desse intestino inflamado, nós vemos que esse intestino ele vai ter muito mais bactérias que engordam do que bactérias que emagrecem. Eu gosto de colocar esse nome para ficar mais didático para vocês entenderem. Mas podemos falar também muito mais bactérias do mal e do que bactérias do bem. Simples assim. E isso acontece por dois grandes motivos, tá? O primeiro é o fato da sua queda hormonal por conta da idade, né? Você vai ficando mais velha, os seus hormônios eles vão diminuindo e isso vai ter um impacto lá na saúde intestinal. Porque um dos hormônios, que é o estrogênio, ele tem uma função de manter as bactérias do bem, as bactérias que emagrecem, em crescimento, em reprodução e também fortalece essas bactérias. É como se fosse uma supermãe que protege o filho, que dá tudo para o filho, que mantém o filho seguro e crescendo. Agora, quando quando esses hormônios eles começam a diminuir, quando essa mãe ela começa a envelhecer e já não consegue exercer tudo aquilo que ela fazia, é natural que essas bactérias vão ficando mais isoladas, elas vão ficando mais solitárias, vamos dizer assim, né? E elas vão ficando fracas. E aí, nesse mesmo momento, porque existe uma competição, a todo momento uma competição, né? Existem as duas ali, os dois grupos, e eles estão sempre se combatendo. É nesse momento que as bactérias que engordam, as bactérias do mal, ganham espaço, crescem e avançam e tomam todo o intestino. Esse é um ponto. E existe um outro ponto que alimenta todo esse ciclo acontecer, que é o quê? É a sua alimentação desregulada. Mulher, preste atenção nisso aqui e anota isso para você lembrar sempre quando você for comer. Açúcar, produtos industrializados, fritura, né, embutido, fritura, essas coisas, e medicamentos são os alimentos das bactérias que engordam. Quando você come um açúcar, seja um açúcar no café, ou seja o açúcar contido lá no biscoito ou no bolo que você está comendo. Quando você come um produto industrializado, um biscoito, um pão de queijo, um biscoito polvilho, um biscoito creme crack que você acha que é saudável, que não tem nada de errado, mas é um produto industrializado. Quando você come um embutido, seja uma linguiça, seja uma mortadela, seja um presunto. E quando você toma um remédio, saiba que todas essas coisas, quando são consumidas, elas vão estar alimentando as bactérias que engordam. Então perceba como que esse cenário ele é completamente, ele se alimenta, né? Esse é um ciclo que se alimenta. Por quê? Você tem o fator idade que está favorecendo essas bactérias a ficarem em maior predominância, porque elas começam a dominar o espaço. E você tem a tua má alimentação, a tua alimentação completamente desregulada, que fortalece essas bactérias do mal. E aí, você começa a ter uma alta concentração de bactérias que engordam no seu intestino. E aí, qual é o ponto aqui, mulher? Qual é o ponto aqui? Essas bactérias, elas comem. Eu gosto de falar comem porque fica mais fácil de você entender isso. Mas elas liberam substâncias, posso dizer substâncias tóxicas, que começam a criar feridas lá na parede do seu intestino. E essas feridas, elas vão inflamando esse intestino. Por exemplo, quando você corta o dedo, vamos botar assim, quando você corta o dedo, fica inflamado, não fica? Fica doendo, não fica? Fica inchado, não fica? E isso tudo que acontece faz com que você, por exemplo, não consiga pegar uma faca e cortar um alimento comparado quando você está com a mão, né? Vamos botar um dedo aqui, normal. Você tem muito mais firmeza, posição para cortar. Agora, quando você está com esse dedo aqui machucado, você fica com dificuldade. E isso começa a acontecer com o intestino. Ele está comprometido, ele tá doente, ele está inflamado. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é que essas bactérias, e hoje já tem vários estudos mostrando isso, essas bactérias, elas são capazes de consumir mais calorias de tudo aquilo que você come. Ou seja, quando você come um bombom, vamos botar assim, um bombom, e você está com o intestino recheado de bactérias que engordam, o que acontece?
É como se você estivesse comendo 2 bombons. Porque essas bactérias elas são tão eficientes em extrair aquelas calorias que elas transformam como se fosse 2. E o que acontece com isso? Você passa a ter mais facilidade de engordar e dificuldade de emagrecer. Por isso que você faz dieta, come super pouco, se mata na atividade e não consegue perder a barriga. E sente que tem uma coisa travando esse emagrecimento. Esse é um grande sinal que o seu intestino está inflamado. Se você está com dificuldade de emagrecer, isso aqui já, mulher, já tem que ficar no teu radar aqui, ó. Olha para esse intestino.